Fala, gente boa! Aqui, professor Aurélio, no dia de hoje, para trazer para vocês um caso, os sócios de uma rede de supermercados e a aplicação do pensamento sistêmico na situação da centralização de poder e dos sócios sobrecarregados, exemplificando os arquétipos quebra-galhos que não dão certo e transferindo o fardo. Depois, tiverem mais dúvidas ou quiser fazer algum comentário sobre o caso, onde vocês podem me encontrar, ou no site mestresistêmico.com.br, ou diretamente inbox aqui no meu WhatsApp, 51 prefixo 981872121, ou para saber mais, visite o meu site ou o famoso livro O Curso do Pensamento Sistêmico. Nesse livro, mostra exatamente como se aplica o pensamento sistêmico em detalhes, especialmente por meio do método sistêmico. O método sistêmico é um método de 10 passos que vai aprofundando o meu entendimento sobre uma situação complexa. Isso vai me permitindo ter um entendimento mais claro das situações que às vezes eu estou emaranhado. Nós, nesse caso aqui em especial, vou apresentar para vocês a definição da situação de interesse, as variáveis envolvidas, vou apresentar essas variáveis relacionadas num mapa, o mapa sistêmico vai mostrar a complexidade envolvida, e por fim, um ponto de alavancagem, um ponto de germinação da mudança, por onde se começa a mudança dessa situação. O mapa começa com a gente sentindo um sintoma de problema. Qual é esse sintoma de problema? A organização ela está se estruturando, está crescendo, e de repente ela começa a observar, as pessoas começam a observar algumas lentidões e algumas dificuldades percebidas, porque elas percebem isso, tanto pelos gerentes quanto pelos líderes informais. Então, a organização dos seus processos, ou no seu processo decisório, apresenta dificuldades e lentidões. E algumas pessoas, sabedoras disso, sabem que tem atalhos, especialmente aquelas pessoas, estou exemplificando aqui o caso de uma rede de supermercados, pode ser qualquer empresa familiar ou empresa com donos, com fundadores, com sócios num conselho, né, e que participam da gestão. O que ocorre frequentemente com essas empresas? Muitos dos líderes, muitas das pessoas antigas e importantes dentro da empresa são fiéis, têm uma fidelidade a esses líderes. Então, como essas pessoas sabem os atalhos, muitas vezes elas bypassam os processos, bypassam os ritos e começam a fazer o quê? Intervenções diretas, atalhos e chegada direto nos sócios. E os sócios, por sua vez, sentindo uma lealdade, uma necessidade de lealdade com aquele colaborador antigo, fazem intervenções diretas que pulam o processo e fazem exceções informais. Isso, no curto prazo, ele acaba gerando uma percepção de rapidez. Então, essas pessoas que bypassam os processos, os ritos, elas conseguem as coisas mais rápido. E isso dá uma sensação de que resolveu aquele problema, mas resolveu aquele problema para mim. Né? Eu sinto ele ser resolvido, mas ele foi resolvido com o que a gente chama um quebra-galho. Um quebra-galho como? Que no futuro não dará certo, porque no curto prazo ele dá algum resultado para algumas pessoas, mas no longo prazo ele dá maus resultados para o sistema como um todo. Como é que a gente percebe isso? Porque existem consequências impremeditadas. Quando os sócios fazem intervenções diretas e sessões informais, eles mesmos vão ficar sobrecarregados, porque parte dos processos e da estruturação da organização é justamente para não centralizar tanto o poder. Mas como muita gente começa a usar desse subterfúgio, os sócios vão ficando sobrecarregados com essas intervenções diretas e exceções informais. E a gente vê ali aqueles dois tracinhos, é depois de um tempo de atraso. E depois de um tempo de atraso, essa sobrecarga vai criando ainda mais lentidão e dificuldades, fazendo com que as pessoas tenham que usar ainda mais o quebra-galho, sobrecarregando ainda mais os sócios, o que gera o enlace reforçador, que quanto pior, pior vai ficar no futuro, que é das consequências impremeditadas. Além disso, essas intervenções diretas e as sessões informais acabam, ao longo do tempo, dificultando a melhoria da maturidade da governança e a autonomia gerencial dos níveis mais abaixo. Que quando eu vou fazendo essas exceções, eu vou segurando certas decisões e elas vão se concentrando novamente. Isso vai minando a maturidade de uma possível governança e de uma autonomia gerencial que estava se construindo. E isso vai levar no futuro a ainda mais lentidão e dificuldades percebidas pelos gerentes e líderes informais, e talvez eles vão querer usar ainda mais o quebra-galho. É um quebra-galho que não está dando certo,
Porque aqui a gente entra num outro ciclo vicioso, da redução da capacidade de resolver profundamente, estruturalmente essa situação, que é por meio dessa variável, uma governança madura, uma autonomia gerencial e um afastamento dos sócios para as decisões realmente estratégicas. Além disso, essas intervenções diretas e exceções informais acabam criando alterações em filas de planejamentos, alterações em filas das coisas que têm que ser realizadas, reorganizações necessárias, replanejamentos não previstos em processos. E essas reorganizações e replanejamentos não são dentro do ótimo, que seria dentro do processo, eles vão gerando mais retrabalho, mais reorganizações, e essa consequência impremeditada 2, ela vai criando um outro ciclo vicioso que vai levando a cada vez mais lentidades e dificuldades percebidas, diminuindo a produtividade do sistema como um todo. Pior ainda, com a dificuldade, a redução da maturidade da governança e da autonomia gerencial, isso ao longo do tempo vai minando, vai fortalecendo a força de um modelo mental de dependência. Olha, como a gente não consegue fazer a descentralização do poder, porque todo o sistema está enredado, essa maturidade dificulta a possibilidade da gente ter uma independência das pessoas, independência dos níveis. Isso reforça o modelo mental da dependência. Olha só como a gente depende dos sócios para tudo. Se a gente não fizer aquele atalho, alguns fazem. Se nós não fizermos, nada vai se conseguir, tudo vai se atrasar. E quanto maior a força do modelo mental da dependência dentro de uma organização, mais intervenções diretas e exceções informais acabam acontecendo. O que se cria o enlace reforçador número 4, que é o ciclo vicioso da dependência. Quanto mais dependente eu estou, mais eu sinto dependência no futuro e mais eu percebo a necessidade de dependência. Qual é o ponto de alavancagem desse sistema? Bom, ponto de alavancagem são vários, e isso exige um belíssimo estudo do nosso caso real, mas a gente começa em primeiríssimo lugar com a consciência da gestão e a consciência dos principais atores. E o que significa essas pessoas sentarem num laboratório de aprendizagem, sentarem num processo facilitado que permita com que a gente construa junto esse mapa sistêmico e que ele seja o mais fidedigno possível com a situação daquela realidade, daquela organização. E isso vai criar consciência, e a expectativa que a gente tem é que, sistemicamente, é da consciência que se cria ou que se constrói uma mudança efetiva, fundamental e no nível realmente da estrutura sistêmica. Gostaram desse caso? Pode ser que você se identifique ou identifique algum fornecedor de vocês ou alguma empresa que vocês conhecem numa situação parecida à da nossa rede de supermercados.